Bem-vindos ao nosso terceiro dia do curso Natal Lucrativos com Panetones. Para vocês que chegaram aqui agora e tá pegando esse como primeiro dia, esse é o terceiro dia do curso gratuito, tá certo? A gente já teve uma aula na segunda, a segunda aula na terça. Para quem não me conhece, eu sou Daiana Caldeira, já trabalho na confeitaria há 9 anos e hoje nós já atingimos mais de 9.000 alunas com os nossos cursos completos e mais de 300.000 alunas no curso gratuito. Então, parabéns para você que chegou até aqui. Ontem nós ensinamos essa rosca natalina e ensinamos panetone salgado. E na segunda-feira nós ensinamos o panetone tradicional e o chocotone. E hoje vai ter brownie a tendência do mercado, tá? E também vamos fazer rabanada, além de várias dicas também que a gente vai dar para vocês hoje, tá certo? Eu estava gravando segunda, terça e hoje, mas nós liberamos, a minha equipe liberou lá nos grupos às 7 horas da manhã o link e vocês me bombardearam de perguntas. Então eu vou passar um comunicado aqui para vocês entenderem. Gente, as reservas já foram liberadas ontem, na terça-feira, mas não é quem fez a reserva que adquiriu o valor promocional e os bônus. Hoje a gente liberou o link de inscrição para vocês se inscreverem e comprar. Quem comprar as 100 primeiras pessoas vai ter direito ao valor promocional de 57 e todos os bônus de 147 por R$ 57 e todos os bônus que eu falei, tá certo? Do curso completíssimo. Então, se você ainda não adquiriu, corre lá que dá tempo de adquirir, tá certo? Vai lá no grupo, o grupo fica fechado normalmente, abre uma vez por dia, justamente para quando a gente mandar os comunicados de promoção, de que está acabando a apostila, de lives, de sorteio, vocês conseguirem ver e não ter muita poluição visual de mensagens no grupo, tá certo? Mas se tiver dúvida, não conseguiu achar o link, vai lá com o administrador no privado, pede para ele que ele te envie e vocês ainda conseguem adquirir. Não perde tempo, tá certo? A apostila está completíssima, são mais de 40 receitas de brownie, chocotones, panetones salgados. Tem o custo também das receitas, sugestão de vendas, fornecedores, que é a tabela com todos os fornecedores que eu trabalho, onde eu compro meu material, validade, conservação, congelamento, dicas e muito mais. Tudo isso está na apostila e os bônus eu falei ontem, mas muita gente perguntou hoje também, então eu vou falar só mais uma vez aqui antes da gente começar a aula, tá? Tem bombom de panetone, tem panetone na taça, super lindo, super delicioso, gelado para sobremesas, inclusive super fácil de vender também, porque tem uma ótima aceitação. Tem rabanada de ninho, rabanada de chocolate, vai ter rosca natalina salgada também nos bônus. A gente fez ontem aqui a rosca natalina doce, que ficou um must. Vai ter a salgada no bônus. Vai ter videoaula também com filmagem das massas. Então a gente vai filmar todas as massas da apostila e também vai dar para vocês as videoaulas de alguns panetones decorados e recheando para vocês visualizarem como é o processo, tá certo? Esse curso, ó, gente, tem certificado. Desde o curso passado, a gente conseguiu colocar o certificado para vocês. Então, esse também, ó, tem mais um certificado. Tem alunas que ficam mandando mensagem, já comprei o curso de brownie, já comprei o curso de torta, já comprei o curso de bolos regionais. E agora, também vai ter certificado no curso de Natal, tá certo? Então, assim, o acesso é ilimitado. Vocês podem assistir esse Natal, no próximo, quantas vezes vocês quiserem. E também vão ter acesso às 3 videoaulas do workshop para assistirem também, tá certo? Gente, sexta-feira as aulas saem do ar. Sexta-feira, meia-noite. Então, corre e assiste. Para quem não assistiu a primeira e a segunda aula, dá tempo de assistir ainda e ver tudo que não viu, tá? E quinta-feira a gente vai mandar as receitas para vocês nos grupos. Então, não sai do grupo, porque tudo que eu tô falando aqui a gente vai mandar digitado bem bonitinho as receitas nos grupos, tá certo? Também, deixa eu lembrar que vocês mandaram várias mensagens falando do meu Alce, né? Perguntando qual é o nome dele, meu mascote. Realmente, ele virou o meu mascote e eu não tinha batizado o nome dele ainda. Então, eu vou deixar para vocês lá no Instagram 4 sugestões de nomes e eu queria que vocês voltassem para a gente batizar o meu Alce. E aí, todo Natal ele vai estar comigo como meu mascote, tá? Adorei a opinião de vocês, de sugestão de nome e eu vou contar com vocês para a gente fazer esse batismo. Então, vai lá no Instagram que eu conto com vocês, tá? Gente, o curso completo vocês podem adquirir no cartão ou no boleto, certo? Agora, no boleto,
vai demorar 24, 48 ou até 72 horas para compensar, dependendo da data que vocês comprarem. Porque tem gente que hoje de manhã já mandou um monte de mensagem, várias pessoas dizendo que comprou e que não recebeu ainda. É porque no boleto demora algumas horinhas. Mas no cartão é automático, passou o cartão já chega no e-mail de vocês. E se vocês não receberem, é porque vocês não estão procurando direitinho. Então vai lá no spam, no lixo eletrônico ou na caixa de entrada e procura um e-mail do Hotmart. Não é Daiana Caldeira, é Hotmart. Ou então vai lá em pesquisar, coloca Hotmart, clica e vai aparecer todos os e-mails do Hotmart, vocês vão achar. É super fácil e é automático. Não precisa me mandar comprovante de pagamento, eu já recebi muitos comprovantes de pagamento, não precisa. Vocês pagaram, já compensa automático e o sistema que faz isso, tá certo? Vamos agora aprender o nosso Brownie Tony. Vamos lá? Agora a gente vai passar os ingredientes do Brownie Tony. Então anota aí, tá? 10 gramas de fermento biológico. Esse fermento que eu estou usando é o seco. 50 gramas de farinha de trigo sem fermento. E 80 ml de água morna. Esses 3 ingredientes é para esponja, tá? Aí alguém vai me perguntar, Dai, o brownie leva fermento? Claro que o brownie, o bolo, ele não leva fermento, mas o panetone, ele leva fermento sim. A gente tem que fazer a esponja, depois a gente coloca o chocolate na massa, tá certo? Vamos lá. Depois, para a massa, a gente vai usar 100 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar, 4 gemas, 1 colher de café de sal, tá aqui, 1 colher de chá de essência de panetone, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento também, sempre eu uso a farinha de trigo sem fermento, 20 gramas de chocolate em pó 70%, é bem forte esse chocolate, tá, gente? Eu gosto muito do Chefe Confeiteiro, 150 gramas de água morna e 200 gramas de chocolate nobre ao leite. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto das marcas Sicão, Melken, Genuine, Mavalério. Então, assim, aqui eu tenho 150 gramas de chocolate ao leite e o Melken é chocolate nobre, tá? Esse chocolate a gente vai usar na massa. E aqui tem mais 200 gramas de chocolate ao leite picadinho que a gente vai derreter para montagem, para vocês verem aí a dica para ficar com aquela casquinha do Brownie Tony, tá certo? Então, tá aqui. Vamos fazer primeiro a esponja, então eu vou colocar aqui a farinha de trigo, o fermento, a farinha de trigo que eu vou colocar aqui é só a 50 gramas, tá? O fermento e a água morna. Vou esquentar um pouquinho a água, tá? 80 ml de água morna. E 80 ml de água morna. Lembrando que a água não pode estar muito quente, senão mata o fermento. Você coloca o dedinho na água assim, ó, você sente aquele morno, mas o seu dedo aguenta ficar dentro da água, certo? E aqui a gente vai acrescentar água. Mexeu. Eu sempre gosto de fazer a esponja mesmo no brownie, certo? Porque a gente vai ter uma fermentação melhor do panetone. Então, mexe bastante aqui. Misturou tudo. A gente vai deixar descansar 15 minutos coberto em um lugar bem calminho. O mesmo processo do panetone salgado, o mesmo processo do panetone doce. Sempre eu opto por fazer a esponja antes, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, vou dar as dicas que eu falei que ia dar, as dicas de secagem quando a gente tira o panetone quente do forno também, para vocês verem como que a gente pode secar para que eles não fiquem úmidos e tenham uma validade maior. Vou cobrir com um paninho e vou colocar dentro do forno para ele aumentar um pouquinho, fazer a fermentação, tá? Que já descansou aqui 15 minutos. Olha como ela subiu bastante. E aqui agora, a gente vai acrescentar os outros ingredientes, tá? Para não esquecer, eu já vou misturar o chocolate em pó na farinha de trigo.
E aí a gente já faz, como ele é bem concentrado esse chocolate, se a gente não misturar, depois vai ter dificuldade dele se misturar. Então, ó, eu já vou aqui acrescentar na farinha de trigo o chocolate em pó. Mistura bastante. Prontinho. E aqui agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. O açúcar. A manteiga ou margarina. A manteiga pode ser sem sal, tá? Pode ser com sal também, daí é preferencialmente sem sal, mas se você só tiver com sal em casa, pode utilizar. Por que que o pessoal fala assim, ah, Dai, por que que eu vou colocar o sal? Porque tem manteigas que já vêm muito salgadas e tem manteigas que já vêm quase zero sal. Então é bom sempre a gente colocar a quantidade de sal que a gente precisa para a receita, tá? Assim como o fermento. Por que que eu não uso a farinha de trigo com fermento? Nesse caso, porque o fermento biológico está aqui. Mas para bolos também, a gente já coloca a quantidade de fermento que a gente quer, né? Porque tem farinha de trigo que já vem com pouco, outros com muito fermento. Então é sempre bom a gente colocar aquilo que a gente deseja. Uma colher de chá de essência de panetone. Ó, a colherzinha de chá, ó. E agora eu vou esquentar a água. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou esquentar a água para colocar junto com a farinha de trigo. Mexi. A água morna, tá, gente? Agradável ao dedo, ao toque. Tá. Então aqui morninha, morninha. Vou acrescentar água morna e farinha de trigo. Coloca aos poucos, tá? Ó. Novamente farinha de trigo. E água também. Deixa sempre um pouquinho de farinha de trigo pra gente colocar na bancada e agregando a massa, certo? E o outro restantinho de água. E mexe aqui. O que é que vai levar de diferente nessa massa de brownie? Os pedaços de chocolate nobre. Quando a gente faz o chocotone, a gente coloca as gotas de chocolate, que normalmente é cobertura fracionada. Ou os chips, né? Que é aquelas gotinhas forneáveis, ó. Já vou colocar aqui na bancada um pouquinho da farinha de trigo com o chocolate. E já vou colocar aqui a minha massa com chocolate. E agora eu venho com a pontinha dos dedos, ó, delicadamente misturando essa massa, ó, para agregar o chocolate e a farinha de trigo. Posso colocar mais um pouquinho. Sempre deixa um pouquinho da farinha de trigo para o finalzinho, que é essa parte aqui que a gente vai sovar a massa, tá? Se você colocar tudo, depois você vai ter que usar mais farinha de trigo e a sua massa pode ficar ressecada. Depois que incorporar todo essa farinha que a gente botou na receita, agora aqui a gente está dando uma sovada até ela parar de grudar, que ainda tá grudando um pouquinho. Faz aos pouquinhos, certo? Para dar tempo da massa absorver, tirar a umidade, se misturar com a farinha de trigo e ela ir absorvendo a farinha de trigo. Ó. Vou botar mais o último pouquinho.
Esse pouquinho aqui vai ser para abrir a massa. E agora eu vou dar mais uma sovada com o chocolate. Esses pedaços de chocolate, ó. Por que eu deixei essa farinha aqui? Pra gente abrir a massa, senão ela vai grudar na bancada, ó. Então o brownie vai ser bem, o brownie Tony vai ser bem chocolatudo. E aqui a gente vai colocar esses pedacinhos na massa. E vamos agora, ó, dar mais uma misturada aqui, tá? O ideal é que você agregue sempre as frutas cristalizadas, o chocolate ou as gotas de chocolate quando a massa ainda tá um pouquinho mole, para que ela consiga grudar e não fique soltando da massa. Show! E agora o que é que eu vou fazer? Ao invés de colocar ela direto na forma de panetone, a gente vai dividir em 5 porções. É como se eu fosse dividir em 2 e cada um desses eu vou dividir em 5 porções. Vai ser 5 porções para um panetone e 5 porções para outro panetone. Vou deixar ele dar uma aeradazinha e depois eu vou montar ele com chocolate derretido, que é isso que vai dar aquela casquinha, certo? Então eu vou dividir aqui, ó, no meio. Deixa eu pegar uma faca. Ó. E para cada massa, eu vou dividir em 5 pedacinhos. Faz a bolinha. Pega uma farinha de trigo para mim aqui, Mai. Vou colocar um pouquinho só de farinha de trigo na bancada para ficar soltinho. Vou fazer a outra bolinha. Três. 4, 5. E aqui agora eu vou deixar descansar na minha bancada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou colocar de novo. Cada 5 porçõezinhas dessa vão formar um brownie tone, certo? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou cobrir e deixar ele ficar um pouco aerado. Depois a gente vai montar ele com o restante do chocolate, que são aquelas últimas 200 gramas de chocolate nobre ao leite. Esse daqui a gente vai fazer ao leite, porque eu gosto muito desse sabor. Mas você pode fazer também ele meio amargo, que vai quebrar um pouquinho do doce do brownie tone, tá certo? Vamos só cobrir aqui e esperar ele descansar. Então agora eu vou cobrir com plástico de congelamento, ó. Porque quanto mais abafadinho eu deixar, melhor. E depois a gente vai colocar aqui ainda um paninho só para ele descansar, certo? Cobrir com um paninho. E o segundo paninho só para ele descansar. E a gente vai esperar aqui aproximadamente 30 minutos para montar ele na forma, tá certo? A massa do brownie descansou por 25 a 30 minutos, tá? E agora a gente vai tirar, ó como ela já subiu, dobrou de tamanho. Agora eu vou colocar nas formas. Vou melar meu dedo aqui na farinha só para poder ser mais fácil de soltar aqui ela.
Ó, tá bem fofinha, tá? Vou abrir um pouquinho aqui só para colocar delicadamente na forminha, ó. E vou arrumar aqui, ó, na forma. E entre cada camadinha dessa, olha aqui. A câmera de cima tá pegando aqui. Aqui. E entre cada uma dessa daqui, eu vou colocar um pouquinho de chocolate. Então, aquele chocolate que a gente deixou, a gente vai derreter de 30 em 30 segundos e a gente vai passando entre uma camada e outra de chocolate. Vamos lá? Lembra que eu falei que a cada 5 desses dá para fazer um brownie? Então eu vou arrumar aqui 5 camadas de brownie. Em cada uma delas eu vou passar o chocolate. E em cima a gente vai colocar mais uma camadinha de chocolate, tá? Porque o brownie ele tem bastante chocolate, né? Chocolate, gente, sempre de 30 em 30 segundos a gente vai mexer, colocar lá 30 segundos e mexer, colocar mais 30 e mexer até ele derreter por completo, tá? Não coloca muito tempo para não queimar o chocolate. Olha, a massa tá bem molinha, bem fofinha, ó. Vamos mexer aqui e ver se precisa mais 30 segundos. Mexe bastante para dissolver todo o chocolate. Não tem problema se ficar uns gruminhos assim, viu, gente? Porque isso vai ser para realmente fazer as camadas do chocolate e a parte de cima. Eu poderia colocar mais 30 segundos, mas eu não vou colocar, porque para mim aqui já é suficiente. Então vou deixar o chocolate aqui. E vou pegar mais um, pega delicadamente para não perder o ar. Abre só o suficiente, ó. Tá vendo? Abri um pouquinho. E vou colocar aqui dentro também. E aqui agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate. E espalhar, peraí que eu mostro para vocês. Ó, e vou colocando as camadas de novo. Abre um pouquinho por baixo, ó. Abre um pouquinho por baixo. E coloco mais uma camada. Não precisa ficar bem uniforme não, porque ele vai inchar e ele vai tomando todo o espaço da forma. Só abre com delicadeza para você não perder o ar da massa. E aí vamos com mais um pouquinho de chocolate. Mais um pouquinho. E vamos para a terceira camada. Ó. Aqui, ó, tô colocando agora a quarta camada. A quarta camada de cada um.
agora a última camada, a gente vai colocar uma, ó. E aqui a última camada. Essa é a massa que eu dei pra vocês, gente, rende 2 panetones de 500, que é o que a gente tá fazendo, ou 4 de 250, ou 10 panetones de 100 gramas, tá? 10 mini panetones de 100 gramas. Então aqui agora, vou colocar essa última camada por cima mesmo. Esse vai dar o craquelado que a gente tanto ama. Aí fica uma super dica para vocês fazerem aquela casquinha linda em cima do brownie, tá? Espalhar um pouquinho aqui. E aqui eu vou deixar descansar mais 15 minutinhos e vou ligar o fogo. E vou deixar ele a 160 a 170 graus por 30 minutos no fogo. Vamos esperar ele descansar só mais um pouquinho, tá? Então eu vou tirar ele daqui, vou deixar ele ali e vou cobrir ele com um pano ou um plástico filme. Para fazer o mini brownie é a mesma coisa. Se você for fazer ele pequeno ou fazer de 250, você pode dividir com menos quantidade. Então, o de 250 eu divido em 3 quantidades e aí boto essas camadas e a parte de cima. E o menorzinho, com 100 gramas, eu divido em 2 camadas e aí coloco uma, boto a metade do recheio, coloco outra e coloco a parte de cima, tá certo? Então, gente, enquanto o nosso brownie tá descansando, eu já preparei a mesa aqui para vocês da rabanada. Agora eu vou mostrar para vocês que ele já subiu um pouquinho. A gente vai levar ele no forno enquanto preparamos a rabanada, tá? Olha ele aqui já subiu, já tá bem altinho. Agora eu vou ligar o forno, como eu disse, 160, 170 graus e botar ele no forno, certo? E a gente prepara a rabanada enquanto ele tá assando. Mas você liga aqui para mim o forno. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar os ingredientes da rabanada para vocês, tá? A rabanada vai ser com massa de panetone. Vocês vão separar 2 ovos, claras e gemas, metade de uma lata de leite condensado, 150 ml de leite líquido, tá? Aqui tem 200 gramas de açúcar e 1 colher de sopa de canela, que a gente vai melar a rabanada nela. E tem 1 lata de doce de leite cozido 40 minutos na panela de pressão, tá? Esse doce de leite é o que a gente vai rechear. Depois de você colocar para cozinhar, você começa a pegar pressão, você conta lá 40 minutos e o doce de leite fica bem marronzinho, tá? Você colocar menos, ele vai ficar mais clarinho, mas também vai ficar mais molinho. E eu gosto nessa consistência mais firme pra gente rechear. E essa vai ser uma rabanada recheada. Na apostila completa a gente tem outros sabores de rabanada. Ninho com Nutella, ninho, chocolate, tá certo? Na verdade são bônus, é um dos bônus. E aí corre para vocês não perderem os bônus, tá? Quem pegar no valor promocional de R$ 57,00 vai receber todos os bônus. Então aqui, ó. E rabanada tá super em alta, parece que é super simples, mas a gente pode gourmetizar, transformar ela de diversas formas para sofisticar um pouco mais a nossa ceia de Natal. Então eu vou deixar aqui reservado. E aqui eu já vou deixar guardadinho, ó, o papel toalha, que a gente vai fritar a rabanada. Dá para fazer essa rabanada assada também? Dá. Se vocês quiserem fazer assada, eu prefiro ela frita, mas quem tem restrição de óleo, você vai untar uma assadeira só com manteiga e vai colocar ela toda arrumadinha e vai assar. Não se esquece de virar o lado no meio do processo, tá? Deixa 15 minutos, quando ela começar a dourar em cima, você vira e deixa ela dourar o outro lado, fica uma delícia também.
Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu colocar o brownie no forno, que eu já aqueci o forno. Vou colocar ele enquanto a gente prepara a rabanada, ele fica assando, tá? O brownie Tony. Show! Então, aqui, quais os cuidados que a gente tem que ter com o panetone? Aqui vocês estão vendo, eu gosto de fazer maiorzinho, que fica mais bonito. Esse panetone, a gente vai cortar ele com 2 dedos, bem larguinho, pra gente conseguir rechear, tá? Então, pegou o seu panetone, tira o papel dele, a embalagem, tira ele todo, ó. E aqui, eu vou cortar aqui em 2 partes, ó. Deixa eu colocar isso aqui que a gente vai precisar disso no final. E aí, vamos, ó, cortar no meio. Cortem delicadamente, tá? Precisa ser rabanada, essa rabanada precisa ser com um panetone fresquinho, não. Se você tiver aquele panetone lá com 2, 3 dias, ele já mais ressecadinho, né? Você pode fazer, que é o melhor momento. Ele não precisa estar duro, certo? Você tem que deixar ele precisa estar um pouquinho macio, mas ele pode ser o panetone dormido, não tem problema. É até melhor que ele esteja dormido, para ele não ficar tão fofinho e você conseguir... Olha aqui ele, as 4. E você conseguir rechear ele, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Você vai fazer uma cavidade até metade do panetone. Mais da metade, cortou. Passou a faca aqui. E deixa ele aqui, ó. Vai fazer isso com todos eles, ó. Por isso que é importante que ele esteja um pouquinho, vem até metade. E aqui você só passa a faca um pouquinho dentro. Que ele esteja um pouquinho ressecado pra gente conseguir. E aqui, ó, até metade, vem com a faca. E dá mais uma cavidadezinha dentro. E aqui, mais uma vez, ó. Até metade, vem com a faca. E faz mais uma cavidade dentro, certo? O que é que eu vou fazer aqui com os ovos? Deixa eu pegar uma colher. Aqui eu tenho o leite condensado e o leite. Vou misturar o leite no leite condensado. E mexer. Quem gosta, gente, com menos doce, se você tiver um panetone muito doce e você quiser com menos açúcar, você tem a opção de só fazer ele melado no leite e nos ovos. A gente quer um pouquinho mais doce. E aí eu vou fazer ele aqui melado no leite condensado e no leite. E a gente vai passar nos ovos. Para passar, você vai ter que passar rapidamente, não pode demorar, tá? E como esse é um panetone um pouco maior, então a gente vai passar ele rápido, com todos os cuidados, para depois fritar. Então eu já vou preparar aqui. Vou preparar o óleo também, tá? Eu não botei nos ingredientes o óleo, porque vocês podem me perguntar a quantidade de óleo. Se você tem uma assadeira muito grande, você vai acabar usando mais óleo. Se você tem ela menorzinha, que caiba 1, 2 panetone dessas, então você vai usar menos óleo. Mas o importante é que pelo menos metade do seu panetone seja imerso no óleo, certo? Pra gente fritar. E o óleo tem que estar quente. Então a gente verifica lá se o óleo tá quente. Você pode colocar um palitinho de fósforo, acendeu, você dá uma desligada no forno, espera ele esfriar só um pouquinho para poder colocar. Não coloca muitas também, para o óleo não esfriar e não absorver, porque o que a gente quer aqui é uma rabanada recheada, crocante por fora e macia por dentro. Então, ó, já tenho aqui o leite líquido e o leite condensado, já tenho aqui os ovos. Automaticamente, quando ele sair do forno, eu já vou colocar aqui e ele ainda morno, eu vou passar no açúcar e na canela. Açúcar e canela misturado também. Deixa eu pegar uma colher só para açúcar e para canela. Então aqui, ó, já deixo tudo preparado.
Eu gosto com bastante canela, até porque a canela fica só na parte de fora. Então, se você gosta com menos canela, você coloca aí menos canela na sua mistura, certo? E essa canela, se sobrar com açúcar também, vocês utilizam aí para um cappuccino, para fazer para um café. Não tem perdas. Então tá tudo pronto aqui, ó. E eu vou só colocar o óleo na panela agora, tá certo? Então agora a dica que eu dou pra rabanada é que a gente vai molhar ela no leite rápido. Não vai deixar muito tempo para não absorver muito leite. E molhar depois nos ovos. Rapidinho, vamos colocar aqui numa refratária e a gente vai lá fritar. Eu não vou fazer em todas pra a rabanada, o pão, que se você for fazer com pão ou panetone, não absorver muito líquido. Então a gente vai fazer 2, frita e volta para mais 2, tá certo? Então aqui, ó. Molhei de um lado. Molhei do outro. Já tiro. Fazer o mesmo com os ovos, de um lado. Do outro. Já tiro. Deixa ela escorrer um pouquinho. Vou colocar aqui. E vou fazer o mesmo com a segunda. Deixa escorrer. Passo nos ovos, clara e gema. Deixei escorrer e trago para cá. E agora a gente vai fritar. O óleo já estava quente, ligou o palito de fósforo, então eu esperei, na hora que ligou, eu desliguei e a gente veio fazer isso aqui ao tempo que ele esfria um pouquinho pra gente fritar. Quando terminar a fritura, a gente vai passar na canela, vamos deixar ele ali um pouquinho para fazer o recheio, né? Para rechear ele. Vamos lá? Tem luz não? Não, bora. 2, 3 e vai. Então aqui eu vou tirar o palito que já acendeu, eu coloquei ele para ver quando o óleo estava quente. Ele acendeu, eu desliguei, fui lá fazer a rabanada, né? Deu tempo dele desligar um pouquinho. E agora eu vou pegar a rabanada aqui, ó. E vou colocar no óleo. E aqui eu vou deixar fritar, virar o lado e retirar e botar no papel toalha. Já vou virar. Então, rabanada prontinha. Vou dar as dicas aqui que eu falei um pouquinho lá na hora que a gente estava fritando, só para vocês relembrarem que o óleo tem que estar quente. Então eu deixei o óleo bem quente, coloquei um palito. Quando ligou o fogo, que ele desligou o palito, eu fui lá e desliguei o forno e fiz aqui rapidinho a rabanada e levei para lá, tá certo? Então assim, na hora que eu comecei a fritar, o óleo vai começar a esfriar novamente, eu liguei o fogo, porque ele tem que estar quente. Não coloca muitas rabanadas ao mesmo tempo para que o óleo não esfrie. Aí vocês vão ver que ela vai ficar crocante por fora, macia, olha só. E dentro ela vai estar sequinha, tá? A gente vai agora rechear e agora a gente vai passar no açúcar. Então eu vou pegar aqui uma rabanada, ó, vejam que ela tá bem crocantezinha. Já está aberta, vou só voltar a abrir novamente. Vou pegar uma colher do recheio, doce de leite, colocar mais um pouquinho.
Deixei ela bem recheadinha. E agora, já vou passar ela na canela e no açúcar. Novamente, vou procurar onde foi a abertura que eu fiz. Olha aqui. Vou só novamente refazer. Tá vendo? Aberta. Por isso que ela tem que estar grossinha. Vou pegar de novo o doce de leite. Deixar ela bem recheadinha, né? Sem pena. Fechei a rabanada e vou de novo passar no açúcar e na canela. Mais uma vez, vamos fazer com as outras duas, tá? Gente, essa receita eu já tô com água na boca aqui só de pensar. Como eu falei, dá pra fazer assada também. Abrir. Ó. Colocar o doce de leite. Se vocês tiverem dificuldade no início e quiserem fazer menorzinha, pode fazer, porque aqui eu quis aproveitar o mesmo tamanho do panetone, né? Quando a gente vai fazer com pão francês, com outro tipo de pão, também são as mesmas dicas de deixar. Pode pegar ele amanhecido, não é duro, mas o ideal é que ele esteja amanhecido. Ele tem que estar um pouco macio. E fazer a mesma coisa. E botar o restante do doce de leite. Se vocês acharem mais fácil, vocês podem colocar o doce de leite no saco de confeitar, tá? E rechear com o saco de confeitar também é mais prático. Eu gosto de fazer com menos utensílios possíveis, pensando sempre nas pessoas que não têm, às vezes, o saco de confeitar, a manga, e quer fazer logo para não deixar de fazer a rabanada, certo? Ela tá bem crocantezinha aqui por fora e sequinha por dentro. Daqui a pouco a gente vai partir para vocês verem. Ela bem recheadinha, tá? Vamos tirar agora o brownie. Eu tirei já ele agora do forno, que a gente demorou um pouquinho com a rabanada aqui, mas eu vou mostrar como está o brownie Tony, viu? Deixa eu limpar só a mesa aqui pra gente receber. Olha só quem saiu do forno agora. Vou cortar pra vocês verem como que ele está por dentro, tá? Aqui de novo. Ó. E vou cortar a rabanada também. E não esqueçam que a gente vai fazer aqui hoje também o chocotone trufado e o panetone trufado. Então, gente, uma das dicas é deixar o seu brownietone, o panetone, o chocotone secar em cima de uma grade. Caso você não tenha uma grade em casa, você pode colocar 2 palitos de churrasco dessa forma e usar alguma base ou alguma grade para colocar ele invertido secando, tá? Ele tá aqui morno ainda, então assim, eu tenho aqui, isso é uma dica que vocês podem usar para quem não faz quantidade grande, ó. E eu vou colocar aqui ele, ó, e deixar só ele secando aqui. Ah, Dai, não tenho essa base. Tô dando várias opções e dicas para vocês não ficarem sem fazer, tá certo? Aqui, ó, vou enfiar o palito. Tá? Vou enfiar o palito de novo aqui. E vamos supor um copo, se vocês tiverem um copo. Pode ser a grade, mas se não tiverem a grade, aí vocês vão colocar
E aqui ele vai secar. Esfriou, você já pode desvirar ele, ele não vai suar tanto e você vai ter uma validade maior do seu brownie, porque ele não vai ficar úmido e ele não vai mofar. Vocês já compraram algum... Desculpa, eu falei brownie, mas é panetone. Esfriou, você já pode retirar ele e aí você vai ter uma validade maior do seu panetone, porque ele não vai ficar suado, ele não vai mofar. Né? Às vezes a gente compra panetone em algum lugar, em algum mercado, ou até artesanal, e se a pessoa não tiver o cuidado de deixar ele esfriar sempre em cima da grade, ou invertido, que é a técnica morcego, que a gente chama, ele acaba soando na base e aí a validade fica muito pequena. Também tem a opção de usar antimofo, mas sempre é bom a gente deixar ele secar assim, tá? Vou desinverter ele, só foi para vocês verem. Vamos cortar ele e também vamos cortar a rabanada para vocês verem. E depois a gente vai trufar o chocotone, fazer o chocotone trufado e o panetone trufado. Vamos lá? Vamos cortar aqui. Olha como ele tá bem fofinho. Bem, bem, bem fofinho. Deixa eu colocar ele mais aqui no meio. Uau! Olha que delícia. O cheirinho tá subindo aqui perfeito. Tá? Bem fofinho. Olha como ele tá bem macio. E bem chocolatudo. Isso é super tendência. A gente faz o brownie, tira a foto, mostra para os seus clientes, coloca na sua rede social, vai chover encomenda para vocês, tá? Aproveitem. Vou deixar ele aqui abertinho. E vamos, deixa eu cortar mais um pouquinho. E vamos abrir ali a rabanada. A rabanada eu vou cortar aqui no meio, ó, para vocês verem também ela. Já tem vários olhinhos ali atrás da câmera esperando, viu? Tanto o chocotone quanto a rabanada. Olha que delícia. Vou colocar aqui para vocês verem. Quem vai querer rabanada aí? Eu. Eita! O chocotone vai ser todo meu, né? Não. Ou o brownie Tony. Show. Agora vamos lá pro chocotone trufado e o panetone trufado. Show. Agora é o ponto alto do nosso curso. Um dos pontos altos, que são muitos. O chocotone trufado. A gente vai trufar ele com sabor de sensação. Imagina aí, chocolate no chocotone, recheio de morango, cobertura de ganache com morango. O seu cliente vai ficar se deliciando. Vamos fazer o recheio? Então eu vou cantar a receita aqui para vocês. Uma caixa de leite condensado, que é 395 gramas. 30 gramas de leite em pó. 25 gramas de amido de milho, 250 ml de leite líquido, 150 gramas ou 150 ml de creme de leite e 150 gramas de chocolate branco nobre e 2 colheres de sopa de pasta saborizante morango. Caso vocês desejem, tenham dificuldade de encontrar pasta, também pode usar 2 colheres de sopa de Nesquik, tá bom? Vamos colocar tudo isso na panela, vamos levar para o fogo. Nesse recheio ainda tem aqui 150 gramas de chantilly, que está na geladeira. Depois que o recheio sair do fogo, a gente vai bater o chantilly para poder agregar. E o chocolate também eu só vou colocar depois que desligar o fogo, tá certo? Então primeiro eu coloco aqui o leite condensado, o leite em pó, o leite líquido, a maisena e o creme de leite e vamos mexer tudo até ficar bem uniforme. Só depois que a gente vai ligar o fogo. Não vou colocar nem o chocolate, nem o chantilly que tá na geladeira,
Quando eu estiver esfriando o recheio, eu vou bater. E nem a pasta saborizante eu posso deixar para colocar ela depois. Vamos pro fogo agora dar o ponto desse recheio? Quando eu tirar do fogo o recheio, gente, ainda quente, eu coloco o chocolate e mexo para ele derreter, certo? Vamos lá. Aqui eu vou mexer em fogo médio, porque só tem uma lata de leite condensado, tá? Não coloca no fogo muito alto. Até ele ficar cremoso, e eu vou deixar até ponto de recheio caindo em blocos. Preferencialmente recheio mole, porque eu vou colocar ainda o chantilly, vou colocar também aqui o chocolate e vou colocar também a pasta saborizante. Então, mexe aqui. Eu já mostro o ponto para vocês. E logo depois do chocotone sensação trufado, a gente vai fazer o panetone trufado de ninho com morango, tá? Então, vou mostrar para vocês um recheio de ninho maravilhoso, que vocês podem usar também não só para o chocotone e o panetone, como para diversas sobremesas. Tá vendo? Ponto do recheio. Aqui agora eu já vou desligar. E já vou colocar o chocolate e vou mexer. Pegar o chocolate. E aqui a gente vai continuar mexendo com o chocolate. Vou deixar esfriar esse recheio para colocar o chantilly. Já posso acrescentar também a pasta saborizante ou Nesquik. No meu caso aqui eu vou usar a pasta saborizante porque ela fica com os pedacinhos, ó. Veja que ela tem pedacinhos de morango. Ó. Então eu gosto desses pedacinhos, tipo semente. É um dos meus parceiros também, lá tem como fornecedores, a Gustosia. Tá? Então vou colocar aqui. Não pode perder nada dessa pasta. É um cheiro fortíssimo de morango. Aqui eu vou colocar só umas gotinhas mais do corante, para trazer um pouco mais da cor de sensação. Com o Nesquik ele fica um rosinha mais claro, com a pasta saborizante. A gente bota um pouquinho de corante só para poder incorporar mais um pouquinho do rosa. E vamos para lá, rechear? Então vamos trufar o chocotone, olha ele aqui. E só para esperar esfriar o recheio mais um pouquinho, a gente já vai preparar o ganache, que é morango com chocolate. Aqui também eu tenho morangos para decorar, tá? Vou derreter o chocolate, que é 200 gramas de chocolate ao leite, com 100 gramas de creme de leite. Então, vou colocar lá de 30 em 30 segundos, depois a gente mistura o creme de leite, tá? Mexi 30 segundos, coloquei no micro-ondas 30 segundos, mexi, coloquei mais 30 segundos. E eu acho que já vai ser suficiente pra gente acrescentar o creme de leite. Aí eu já deixo ele aqui prontinho. E a gente vai fazer o recheio. Vou lá, peraí. Aqueci por 30 segundos, mexi, vou aquecer novamente por mais 30 segundos. E vamos mexer aqui, ó. Sempre mexendo o chocolate para não queimar, tá, gente?
Pronto, agora a gente derreteu o chocolate, vamos acrescentar aqui o creme de leite. 200 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de creme de leite. Pode ser o creme culinário também. Mexe aqui. O ideal é vocês esperarem também dar o ponto, certo? Sempre que fizer ganache, deixa ele descansar umas 2 horas. Para dar o ponto. Vou colocar aqui na geladeira enquanto a gente trufa o chocotone. E aqui no recheio ainda ficou faltando o que? O chantilly, lembra? Bati o chantilly, ó, ele tá batido, bem firme. Vou acrescentar no recheio. Gente, o chantilly, ele tem que bater gelado, tá? Então tava na geladeira. Vou mexer, sempre colocar no recheio frio, não colocar no recheio quente. E o chantilly tem que estar bem gelado. Então, 30 minutos no congelador, não deixar ele congelar, porque senão você perde. Ou então, de um dia para o outro na geladeira, 24 horas, ó. Aqui eu vou mexer, ó. Só para trazer um pouco mais de leveza. Tá? Aqui já tem um recheio trufado. E agora, a gente só acrescentou o chantilly. Lembrando que essa quantidade dá para trufar 2 chocotones. E a nossa receita também, ela é para 2 chocotones, né? Ó. Prontinho. Não precisa mexer muito também para não tirar a leveza do chantilly, ó. E agora, eu vou abrir aqui o chocotone, ó. Tá bem fofinho. Com uma faca de serra, você vem toda a circunferência do chocotone. Tá? E aí tira o centro. Tá bem fofinho, olha que delícia. E o que é que eu vou fazer? Vou tirar essa parte de dentro. A gente vai cortar aqui. Bota aqui no centro para vocês verem, ó. Daí, o que é que eu faço com o miolo do panetone? Gente, com o miolo do panetone dá para fazer a sobremesa na taça, que a gente vai ensinar também no curso completo, nos bônus. Dá para fazer vários tipos de sobremesas, tá? Vou tirar mais um pouquinho aqui do centro. Para cavar o chocotone. E aqui agora eu vou trufar. Vamos encher. O panetone. E colocar a tampinha. E agora com o ganache a gente vai fazer a decoração de cima. Tá na hora que a gente abrir aqui, ó. Então, a gente trufou. Aqui tá os morangos e aqui tá o ganache. Ó o ponto do ganache, gente. Vou dar uma dica pra vocês colocarem o ganache em cima do panetone. Ele tem que estar assim, ó, caindo, mas com um pouco de dificuldade. Se ele estiver muito mole, vai melar muito o ganache. Vai melar muito o chocotone. E se ele estiver muito firme, você não vai conseguir espalhar. Então, a dica é botar um pouquinho na geladeira ou deixar ele descansar por 2 horas. E quando você pega ele tá muito firme, você bota um pouquinho no micro-ondas, 5 segundos, só para chegar no ponto certinho de você jogar em cima do chocotone, ó. Então aqui, ó. E aqui eu vou espalhar.
Claro que eu quero que ele caia pelo chocotone. Vamos colocar logo todo, né? Porque e aqui eu vou dar aquela espalhadinha de leve. Deixar ele cair um pouquinho aqui, aqui, pra ficar bem chocolatudo. E agora a gente vai decorar com os morangos. Então aqui eu vou colocar morango. Morango. Prontinho, chocotone trufado com um cheirinho de sensação. Agora a gente vai fazer o panetone de ninho com Nutella. Vamos lá? Agora vamos fazer o panetone trufado com sabor recheio de ninho com Nutella. Gente, isso aí é recorde de vendas. Quando fizerem de vocês, tanto para postar na internet quanto para testar, façam fotos e publiquem nas redes sociais de vocês, que vocês vão ver que vai chover encomendas, tá bom? Vou dar a receita agora do recheio, que é uma mousse de leite ninho. Então aqui a gente vai usar uma caixa de leite condensado na batedeira. Esse recheio não vai para o fogo. Uma caixa de creme de leite. 120 gramas de leite em pó, eu gosto de usar ninho, e emulsificante, uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. A gente vai bater na batedeira até ele dobrar de volume. Depois a gente vai colocar o chocolate, que é 200 gramas de chocolate branco, chocolate nobre, tá certo? Vamos bater na batedeira lá até dobrar de volume? Então eu bati na batedeira com o globo por 5 a 7 minutos, na velocidade alta, até dobrar de volume. Olha como é que ele fica. Esse é a mousse de ninho, tá? E agora eu vou acrescentar aqui o chocolate branco e a gente vai mexer. O ideal é que o chocolate esteja frio, tá, gente? Não coloque chocolate quente, porque a gente tá com emulsificante aqui. E agora mexe. Mexe bastante, porque normalmente o chocolate ele vai para baixo do bowl. Então, em cima fica aquele mousse leve. E aí você precisa mexer. A colher de sopa de emulsificante é uma colher de sopa rasa, viu? Não é uma colher de sopa muito grande para não ficar com aquele sabor de emulsificante forte no recheio. Aqui agora, você pode deixar descansar uns 10 minutinhos na geladeira para encorpar um pouquinho, para montar o panetone, para trufar o panetone. Eu vou colocar 15 minutinhos na geladeira e volto pra gente rechear, tá certo? Então, gente, deu tempo de arrumar essa mesa linda, porque eu fiz o recheio de mousse de ninho e coloquei na geladeira um pouquinho. Olha como ele já deu uma encorpada. Esse recheio é delicioso. E a gente vai trufar agora o panetone. Vamos lá? Fazer um panetone trufado.
Então aqui eu vou, ó, uma faca, tirar toda a parte de dentro do panetone, tá? E vamos, ó, inclinando a faca de novo, passando mais um pouquinho. E aí a gente vai tirar o centro. Vamos colocar aqui, ó. Vou dar mais uma trufada aqui pra uma cavadinha para ficar mais recheio. Aí vocês me perguntam, Dai, faz o quê? Isso aqui a gente pode fazer rabanada, pode fazer panetone na taça, pode fazer o bombom de panetone que vai estar também num dos nossos bônus. Então fiquem bem ligadinhos. Ah, esse cheirinho de panetone subindo com frutas cristalizadas delicioso, tá? Então a gente pode trufar aqui, ó, para caber bastante. Essa quantidade aqui de recheio que a gente fez, dá para trufar 3, tá? Porque ele rende bastante esse de ninho. Porque como tem emulsificante, ele dá uma aerada, sobe um pouquinho, então a gente consegue trufar até 3 panetones. Olha que delícia. Ó. E aqui agora, eu vou colocar Nutella. É ninho com Nutella, tá? Então aqui ainda cabe a Nutella. Ó. Aqui agora a gente vai tampar com a tampa do panetone. E ainda vamos colocar o recheio na parte de cima do panetone, tá? E aí dá aquela quedinha para justamente, ó. Esse mousse é maravilhoso, gente. É muito gostoso. Para mim é um dos meus prediletos, tá? Eu amo. E aqui agora, a gente ainda vai brincar um pouquinho com a Nutella, ó. Para fazer os riscozinhos em cima do panetone, tá? Aqui ainda você pode colocar um pouquinho de leite em pó para finalizar ele sendo ninho com Nutella. E a gente ainda pode brincar um pouquinho com as decorações de Natal. E o que é que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui kiwi, damasco, cereja, que é a famosa cereja do bolo, né? Mas aqui é a cereja do panetone. Deixa eu cortar esse damasco aqui só pra gente conseguir brincar um pouco mais com ele aqui, tá? Aqui ele tá cristalizado. E finalizamos o panetone de ninho com Nutella. E finalizamos também o chocotone sensação, tá? Agora eu vou dar aquelas dicas no final. Lembra que eu falei que no final eu ia falar de validade e conservação? Agora a gente finalizou o panetone de ninho com Nutella. E agregamos algumas decorações sobre validade dos panetones e também sobre custo. Então, a validade de um panetone, ele chega a 7 dias, se você manter ele na geladeira 10 dias. As dicas que eu dou para você manter uma validade maior é, terminou de fazer o seu panetone, esfriou, coloca ele no saquinho e veda ele com aquele arame, ou já coloca numa embalagem fechada. Se ele ficar em temperatura ambiente, ele vai perder a umidade e vai acabar ressecando. Então, manter ele sempre fechadinho para aumentar a validade. E pode-se congelar ele também vedado, ou com plástico filme,
ou vedado num plástico de congelamento. Então você vai ter aí 30 dias de validade. Sempre que descongelar, deixa ele descongelar em temperatura ambiente até ele descongelar por completo para vocês abrirem ele, certo? Aqueles panetones industrializados têm uma validade maior, gente, porém eles têm muito conservantes. E aqui a gente não usou conservante nenhum, nem antimofo a gente não usou. Lembrando que vocês têm que ter aqueles cuidados que eu falei na secagem, deixar ele secar na gradezinha, para ele não ficar absorver aquela umidade na massa, então ele não mofar. Então deixa sempre ele secar ou invertido, né, na técnica de morcego, com os palitinhos, ou em cima da grade, aí você vai ter uma validade maior. Caso vocês queiram também aumentar 3 dias de validade, pode usar antimofo. Normalmente a gente utiliza 1 colher de chá de antimofo para 1 kg de farinha de trigo. Então aqui, como a gente utilizou para nossas massas meio quilo de farinha de trigo na maioria, né, que foi 500 gramas, você vai usar meia colher de chá na massa. Pode agregar junto com a farinha de trigo e aí você vai ter um aumento na validade dos seus panetones, né, para comercializar. É claro que quando a gente trufa o panetone, a gente já coloca a validade dele muito menor, porque já vai colocar a validade do trufado. Então, para os panetones trufados, a gente tem aí 5 dias. O ideal é mantê-los sempre na geladeira, porque tem leite condensado, creme de leite, tem recheios. Então, a gente vai ter 5 dias mantendo eles na geladeira, certo? Isso que eu queria lembrar para vocês terem esse cuidado. Então, pode mandar para o cliente também, já quando você fizer a embalagem, já uma etiquetinha, já colocando lá a validade, quando foi fabricado e quando que ele vai poder, até quando ele vai poder consumir, tá certo? Então, assim, todas as informações sobre o que a gente fez e o que eu ia falar hoje são essas. Eu vou trazer aqui algumas embalagens que são opções que vocês podem estar utilizando para colocar os panetones e chocotones de vocês. Lembrando que se você colocar cobertura nele, toda essa decoração, é bom que você tenha uma embalagem que proteja ele, tá? Já se for ele puro, sem cobertura, mesmo trufado, você pode colocar no saquinho. O custo é muito barato, você coloca um laço, ele tá lindo para você comercializar, presentear alguém que você ama e até vender em quantidade. Trouxe algumas opções de embalagens, né, para vocês. Aqui a gente tem essa embalagem que já é própria para panetone, tem muita gente que usa para mini bolo também. Ela é uma embalagem da Galvanotec G33. Vou colocar aqui o panetone salgado para vocês verem, ó. E já é ideal para esse panetone de 500 gramas, tá? Ó, aqui ele. E aí ele já veda aqui. E você já consegue ter uma embalagem linda para o seu panetone, tá? Tem a opção, trouxe outras para vocês verem, tem o saquinho também, tá? Esse aqui já é natalino mesmo, ó, com decoração de Natal, que já fica mais em conta. Aí você vai agregar a embalagem também para o seu produto. Vamos colocar aqui um menorzinho. E aí você vai vestir o seu panetone. Esse aqui a gente já decorou para a mesa com lacinho, mas você pode também colocar ele somente e colocar o lacinho por fora. Só o panetone e colocar o lacinho por fora, tá? Ó. E a gente tem aqui o panetone. E aqui você vai fechar. Já tem uma embalagem super econômica. Já protege o seu panetone também, tá? E o seu cliente já consegue levar ele com mais facilidade. Tem ele maiorzinho também, que a gente consegue fazer o panetone maior, colocar o de 500 gramas. É claro que se ele for trufado, você vai ter que ter outro tipo de embalagem. Ó, vamos colocar aqui. Essa embalagem também já é tipo caixinha quadrada, que ela serve para mini bolo e serve também para panetone, ó. Que já é algo mais elaborado e você consegue valorizar mais o seu produto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E aí depende muito do seu cliente, se o seu cliente quer entregar como presente, se ele quer pagar algo mais, porque ele quer um produto mais bem apresentado, certo? Se ele só quer comer o panetone, levar para casa, que é algo mais simples, aí você vai ver quem é o seu cliente, o que é que ele pede, você vai entregar para ele, tá? As opções, você pode ter várias opções. Olha que lindo aqui essa caixinha, você já consegue... Já é um presente super lindo, um mimo, e a gente consegue valorizar esse momento, essa época do ano, que é o Natal. Vou colocar aqui um brownie tone.
Prontinho, ó. Já tem ele aqui também embalado. E aqui caberia mais um mini panetone, que eu não tenho, mas vou deixar aqui disponível para vocês, tá certo? Então, finalizamos agora o nosso curso gratuito Natal Lucrativos com Panetones. Para você que quer se aprofundar um pouco mais e ter várias opções de sabores para o seu cliente, aprender vários chocotones trufados, panetones trufados, vários sabores de panetones salgados e brownetones, além de outras massas de pistache, red velvet, colortone, que é uma massa super colorida para as crianças. Tudo isso está na nossa apostila, tá? Além de todas as informações de fornecedores, validades, dicas, tudo isso está na nossa apostila super completa e todos os bônus. Lembrando que nós liberamos hoje de manhã o link. Eu não sei se ainda estão disponíveis. Como é que tá? Como é que estão as vendas? Como é que estão? Ainda tem a apostila disponível? 25% entre 100 e 25 apostilas vendidas até o momento. Então, gente, como a gente liberou hoje, ainda tem. Então, corre lá para vocês conseguirem garantir o bônus, todos os bônus que eu vou falar agora, e o valor promocional de 147 por 57. E aí vocês vão fazer desse Natal um Natal lucrativo, um Natal cheio de presentes, cheio de delícias na mesa, tá certo? Os bônus... Lembrando que das 25 compraram por pessoas provavelmente que compraram no cartão, porque quem comprou no boleto vai compensar ainda, então a gente não tem como saber quem realmente já comprou. Pronto, é isso, porque assim, no cartão você pagou e já compensou. No boleto, quem gerou o boleto ainda vai pagar. Então, esses 25% que já foram vendidos, tem muita gente ainda, dentre os 75% que geraram o boleto e ainda não pagaram. Então, faça logo o seu pagamento para conseguir garantir, estar entre as 100 primeiras pessoas. E se você não gerou o boleto ainda, dá tempo de gerar ou comprar no cartão. Eu acho que divide de quantas vezes? 5 vezes? Até 6 vezes. Até 6 vezes divide no cartão. Pode ser em boleto ou cartão de crédito. E como eu já disse, vai chegar no e-mail de vocês, é rapidinho. No cartão chega automático e no boleto demora 2 a 3 dias, mas também chega, tá certo? Dizer para vocês que tem certificado, que vocês já sabem, eu já mostrei o certificado aqui, mas muita gente perguntou já ao longo do dia, enquanto a gente estava gravando a produção. Está me informando aqui que eles já estão perguntando se tem certificado. Tem sim. Lembrar que os bônus, a gente tem rosca natalina salgada também para ensinar para vocês, que aí está nos bônus de quem adquirir. Tem as videoaulas das massas para vocês fazerem, tudo filmado para vocês verem, com várias técnicas de decoração também. Tem a videoaula que é vitalícia para vocês assistirem quando quiserem, todos os natais que vocês quiserem ver, vocês vão ter acesso ao curso. Ele não tem validade de 1 ano ou 3 anos, como muitos cursos aí, porque o nosso objetivo não é que vocês comprem o mesmo curso a cada ano, é que vocês tenham esse conhecimento e aproveitem por muitos anos, tá certo? O acesso é ilimitado, vocês vão ter acesso às 3 videoaulas também aqui que a gente deu com todas essas informações. A hora que quiser assistir novamente, vocês podem assistir. Vai ter também bombom de panetone e panetone na taça, que é uma super novidade. E vocês vão conseguir também ter outras opções para poder oferecer no Natal para os seus clientes. Rabanada tradicional, rabanada de ninho, rabanada de chocolate. Então, assim, a mesa de vocês vai ficar muito linda, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram aqui até o final. Dizer que não saiam do grupo, que amanhã a gente manda todas essas receitas para vocês digitadas. Sexta-feira, essas aulas às 3 vão ficar disponíveis, vou falar novamente. Hoje a gente gravou o dia todo e vocês perguntaram hoje. Então, vai ficar disponível até sexta-feira, meia-noite. Depois disso, só quem adquirir o curso. E corre que ainda dá tempo de vocês adquirirem no valor promocional com os bônus, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, agradecer a toda a minha equipe que esteve comigo nesses dias, as meninas da produção, ao pessoal que estava filmando, todo mundo que estava aqui me ajudando. Muito obrigada, tá? Os meninos também que ajudam a gente na produção, as meninas do suporte. Parabéns, gente, o trabalho está ficando lindo. Que 2020 venha muito abençoado na vida de vocês, muito próspero, com muitas vendas, tá? Que essa oportunidade que foi dada para vocês, está sendo dada para mim, seja muito bem aproveitada. Eu sou muito grata. Um Feliz Natal a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada e até a próxima.